Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Cristian Quintanilha Ferreira e eu vou apresentar agora o trabalho A Implementação da Mudança no Parâmetro do Sujeito Nulo em Cartas dos séculos XIX e XX, um trabalho feito em coautoria com Sara Bastos Mota e orientado pela professora doutora Silvia Cavalcante. Pesquisas sobre a sintaxe do português têm mostrado que o português brasileiro, o PB, se caracteriza por uma gramática de sujeito nulo parcial, com sujeitos preferencialmente expressos, como mostra aí os 3 exemplos de dados de fala. Mesmo que eu não fizesse o pré-vestibular, eu acho que eu passaria por causa da base que eu tinha. Aí vocês vão entrar em atrito porque vocês vão começar a brigar. Essa minha tia que mora aqui, ela é solteirona e eu acho que ela é super feliz, sabe? Eu não acho que ela seria feliz assim. Ela é uma pessoa que ajuda os outros pra caramba. Ela não ficou solteira porque não apareceu pretendente. Ela ficou solteira porque ela quis. E temos também a possibilidade de um sujeito indeterminado de terceira pessoa do singular, como mostra o primeiro exemplo. Antigamente tinha punha a mesa para tomar lanche. Quando eu era criança, punha-se a mesa para tomar lanche. 4 horas punha a mesa. Uma interpretação indeterminada, por exemplo, no português europeu, seria impossível, né? Para mostrar a indeterminação, eles utilizariam a partícula ser, como tem aí no primeiro exemplo ainda, punha-se, e também aqui no segundo exemplo. Hoje, o Carnaval do Rio se restringe à Avenida Rio Branco, com os blocos, ou então com o famoso sambódromo, aí onde que industrializou-se o Carnaval. Então, aqui um comparativo do português brasileiro com outras línguas românicas, chama atenção para o percentual do sujeito pleno, né, que no italiano é 14%, no espanhol 26%, no português europeu 34%, já no português brasileiro com informantes de ensino superior 71%, e no português brasileiro com informantes de ensino médio 80% do sujeito pleno. Nosso principal objetivo, então, é mostrar a implementação da mudança na expressão dos sujeitos na escrita, analisar cartas pessoais de duas famílias comissivistas nascidos em 2 períodos distintos de tempo, mostrar os fatores mais relevantes para a implementação do sujeito pleno e, como hipótese, esperamos um aumento no preenchimento do sujeito pronominal de terceira pessoa e o aparecimento do sujeito indeterminado de terceira pessoa do singular. Analisamos a expressão do sujeito pronominal nulo e pleno, de terceira pessoa, numa amostra de cartas pessoais das famílias brasileiras Ottoni, missivistas nascidos entre 1801 e 1825, e Salgado Lacerda, missivistas nascidos entre 1950 e 1975. As cartas pessoais utilizadas fazem parte do corpus histórico da língua portuguesa, o corpus Stiling, organizado pela professora Célia Lopes. A família Ottoni era uma família ilustre, então nós temos algumas informações, como, por exemplo, Cristiano Ottoni foi senador do Império e posteriormente senador federal, né? Ele escreve junto de sua esposa, Bárbara Ottoni, 38 cartas no total, e direcionadas aos seus netos, né? O Cristiano nasceu em 1811 e a Bárbara em 1822. Já a família Salgado Lacerda era uma família anônima, né? Então nós preservamos o anonimato dos missivistas. Essas cartas foram doadas por uma ex-aluna da Faculdade de Letras, e no total temos 61 cartas escritas por 3 diferentes missivistas. MSL, uma jovem que no momento em que ela escreve essas cartas, ela está no intercâmbio nos Estados Unidos, então ela escreve para os pais que estão aqui no Brasil. BSL, irmão de MSL, e AC, amigo dos irmãos, todos nascidos entre 1951 e 1975. Foram analisados no total 819 dados de sujeito nulo e sujeito pleno, 718 da família Salgado Lacerda e 101 do casal Ottoni. Os dados foram codificados e submetidos separadamente por famílias ao Goldvarb X, programa Goldvarb, para análise estatística. A variável dependente foi o sujeito nulo e o sujeito pleno. A princípio, nós estávamos controlando se o sujeito pleno era anteposto ou posposto. Tivemos um total de 3 sujeitos plenos pospostos na família Ottoni e 3 na família Salgado Lacerda, um total de 6. E nós descartamos por eles ocorrerem num contexto muito específico de foco. E as variáveis independentes foram padrão estrutural do sujeito em relação ao seu antecedente, traço semântico do referente, tipo de oração, missivista e período de nascimento. Alguns exemplos, então, de sujeito nulo. O primeiro da família Ottoni, os 2 últimos da família Salgado Lacerda. Acabo de ler com muito pesar em uma carta de Ermelinda que tua mãe não passa bem e tem tido alguns acessos de febre.
Quero agradecer também Dona Risa e Senhor Lício pelo que fizeram por mim e pelos meus amigos. Hoje foi o dia de doação de sangue na minha escola. Eu me ofereci para dar sangue, preenchi fichas, tiraram minha temperatura e pressão, testaram meu sangue tirado da orelha, mas quando souberam que eu era do Brasil, não pode dar sangue porque no Brasil tem malásia. Fiquei até com raiva e ainda por cima fizeram comer porque não tive café da manhã. Tudo isto para nada. E eu chamo a atenção nesse terceiro exemplo para o dado em negrito, né? Que na família Salgado Lacerda apareceu, sim, o sujeito indeterminado, de terceira pessoa do singular. Tivemos um total de 10 dados, né? Esse foi um deles, mas quando souberam que eu era do Brasil, não pode dar sangue, porque no Brasil tem malásia. Então, isso já mostra a implementação da mudança em direção a uma língua de prodrome parcial, uma língua de sujeito nulo parcial. Alguns exemplos, então, de sujeito pleno, né? Acho que esse senhor Antônio é um bom homem. Já era muito amigo de teu irmão e agora é também teu amigo. Desejo que me digas a qual dos dois ele mostra estimar mais. Um exemplo da família Tony e o terceiro, da família Salgado Lacerda. Comprei um aspirador de pó para o meu carro. Ele é bem pequenininho e redondinho, igual a alguém que eu conheço. Os resultados gerais, então, né? Na família Ottoni tivemos 15% de sujeito pleno e 85% de sujeito nulo, enquanto que na família Salgado Lacerda nós tivemos 54% de sujeito pleno e 46% de sujeito nulo. Vemos aqui nesse gráfico melhor, né, para comparar, a barrinha azul é de sujeito nulo, nós saímos de 85% da família Ottoni para 46% na família Salgado Lacerda, e a barrinha laranja, de sujeito pleno, um total de 15% na família Ottoni, para 54% da família Salgado Lacerda. O programa Goldvarb selecionou para a família Ottoni 2 fatores como mais relevantes para a ocorrência do sujeito pleno, né? O primeiro deles foi com relação ao missivista. Temos aí a Bárbara Ottoni com um total de 32% de sujeito pleno em suas cartas, peso relativo de 0,874, enquanto o Cristiano tem apenas 9% de sujeito pleno, peso relativo 0,325, o que mostra que a Bárbara Ottoni tem uma gramática muito mais próxima do português atual, né? Isso também é mostrado em outros trabalhos de ordem e de colocação pronominal que utilizaram essa mesma amostra de cartas, né? Mostram também que a Bárbara tem realmente uma gramática mais próxima da nossa. Exemplos. E os sábados sempre faço pão doce e me lembro de que se você estivesse aqui, havia de me ajudar. E quando eles vêm assadinhos do forno, eu digo logo, se Tiche estivesse aqui, ele havia de gostar. Um exemplo da Bárbara e um exemplo do Cristiano, o segundo. Deixei Lulu e Ermelinda bons. Eles falam muito na viagem. O segundo fator, então, foi com relação ao tipo de sentença. Temos a relativa como o tipo de oração com mais sujeito pleno, um total de 40% na família Ottoni, peso relativo 0,925, e a segunda coordenada como tipo de oração com menos sujeito pleno, com 3%. E o peso relativo 0,133. Exemplos, que foi muito aplaudido de certo que seu avô há de mandar um exemplar do que ele disse em resposta a ela. Um exemplo de relativa. E o último exemplo, mas seu pai não tem passado bem, alimenta-se pouco e sente-se muito abatido, o que me tem incomodado. E ele não gosta de consultar médico. Um exemplo de segunda coordenada. Já na família Salgado Lacerda, tivemos 4 fatores selecionados como relevantes. O primeiro deles foi com relação ao traço semântico do referente. Temos aqui, quando o referente é mais humano, um total de 61% de sujeito pleno, peso relativo 0,615, mais animado, 50%, peso relativo 0,594, e menos animado, como sendo o menor percentual, 28%, peso relativo de 0,156. Temos aqui, então, o resultado que confirma a hipótese de escala referencial de Cato, Duarte, Cirino e Berlink, 2006, né, em que eles falam que quanto mais humano, mais preenchido o sujeito. Aqui os exemplos. Há 3 semanas conheci uns americanos em Ipanema, um homem e 3 meninas. Eles não falavam absolutamente nada de português. Por acaso, eles me perguntaram se eu falava inglês, eu falei que sou. Aí eles ficaram muito contentes. Eles queriam ir a algum lugar para dançar. Desculpe-me se aquela foto de Guarapari sugeriu algo em relação a ficarmos juntos. Ela foi enviada justamente com essa intenção.
Quando fomos à Pensilvânia, não passamos perto da usina, é perigoso. Os Estados Unidos nunca vai parar de fazer nada. Ele precisa ser mais poderoso que a Rússia e assim vai. O segundo fator foi com relação ao padrão estrutural. Então, quando o antecedente está no período anterior com função que não de sujeito, mostrou que temos 68% de sujeito pleno, peso relativo 0,703, enquanto que quando o antecedente estiver na oração precedente e com a mesma função, um total de 21%, peso relativo 0,115. Já podemos ver aqui uma diferença dos fatores selecionados, né? Para a família Salgado Lacerda foram selecionados com relação ao padrão estrutural e a animacidade do referente, enquanto que na família Ottoni não foram selecionados. Exemplos, então, fui ao dentista e ele falou que talvez necessitasse fazer tratamento do canal, fugida do dentista. Né? Um exemplo em que o antecedente está no período anterior e com uma função diferente de sujeito. E o último exemplo, Dad está em casa agora. Eles são ótimos pais para mim. Mom às vezes fala que ela é muito hard ou exige um pouco de tudo. Que o antecedente está na oração precedente com a mesma função do sujeito. Chama atenção também para esse dado interessante que surgiu aqui. O terceiro, né? Em Flórida, Jane and Boyle, como nunca tem tempo para nada, eles comem fora, que é o antecedente está na posição de tópico discursivo. O terceiro fator selecionado para a família Salgado Lacerda foi com relação ao tipo de oração. E aqui na família Salgado Lacerda nós temos a interrogativa encaixada como com maior percentual de sujeito pleno, 71%, peso relativo de 0,677. E, curiosamente, a relativa como sendo a de menor percentual na família Salgado Lacerda, um total de 38%, peso relativo de 0,242. Mas, interessante notarmos que a porcentagem não mudou muito. Né? Na família Ottoni, as relativas possuíam 40% de sujeito pleno, e na família Salgado Lacerda, 38%. Exemplos, então. Pergunta a tia Maria Lívia se ela não tem recebido minhas cartas. Já escrevi 3 ao todo. Um exemplo de interrogativa encaixada, né? E a última. Hoje eu vou fazer uns biscoitos que ele gosta, porque ele fez este favor para mim. Um exemplo de relativa. Por último, o último fator selecionado com relação à pessoa do discurso. Temos, então, a terceira pessoa do plural, com um total de 62% de sujeito pleno, peso relativo 0,638, e a terceira pessoa do singular com 51%, peso relativo de 0,454. Essa percentual, né, de sujeito pleno de singular pode ser explicado pelo surgimento do sujeito indeterminado de terceira pessoa do singular, né? Como eu disse, tivemos 10 dados ao total. E eu separei aqui mais 3 exemplos, né? Para mostrar para vocês. Aqui, com 16 anos, já pode dirigir. Sabe quanto ganha para dirigir o caminho para limpar as ruas? $10 por hora? Ah, se eu pudesse dirigir e arrumar um serviço de lixeira. Hoje de manhã fomos à missa, mas desta vez foi num parque, porque era dia festivo. É engraçado porque primeiro serve a comida e depois a celebração. Né, os exemplos de cima são 2 exemplos de sujeito terceira pessoa do plural. Escreva me dizendo o que seus pais acharam de Saquarema e se eles deixam você passar umas semanas lá em casa. Bom, deixa eu falar as novidades. Eu passei na escola. Tive que estudar muito. Aqui eles tratam os bolsistas como um estudante comum. E um outro exemplo de sujeito de terceira pessoa do singular, porém indeterminado. O joelho da Tininha já está bom, mas ela está com água nele. Considerações finais. A análise inicial permite ver uma implementação da mudança em cartas pessoais, diferenças de comportamento entre Cristiano Ottoni e Bárbara Ottoni, o percentual de sujeito pleno nas cartas da Bárbara aponta em direção ao PB atual, aumento do percentual de sujeitos plenos entre as duas famílias em diferentes contextos, aparecimento do sujeito nulo indeterminado de terceira pessoa do singular, o que pode apontar para a característica prodrópica parcial, a mudança nos fatores selecionados nas cartas da família Ottoni, padrão estrutural e animacidade do referente, não foram selecionados, enquanto que foram selecionados na família Salgado Lacerda. E os nossos próximos passos, analisar mais dados de outras famílias que constituem um corpus de cartas pessoais. As referências bibliográficas. Muito obrigada.